Na aula passada a gente falou muito, eu fiquei muito preocupado depois, não sei se isso, eu gravei um vídeo, coloquei no YouTube, deixei até disponível, público, né? E aí eu tinha falado sobre a história da Terra, a divisão do planeta em dois hemisférios, no hemisfério norte e sul, falei das diferenças que existem entre a parte dos países de clima temperado e dos países de clima frio. Você sabe que 75% do planeta é composto de água, e essa água ela fica depositada sobre uma crosta terrestre. E aí, quando eu falei que o mundo ele não era perfeitamente redondo, eu não queria dizer que ele era negando que a Terra não era redonda. Não era isso que eu queria dizer. Na verdade, o que eu queria dizer era que essa superfície da crosta terrestre, por razões óbvias de origem, né, das montanhas, origem dos solos, ela é imperfeita e irregular. E que isso não geraria uma bola perfeita. Porque a visão que a gente tem quando sai de dentro da atmosfera, a gente vê o planeta Terra de fora, a gente vê que é esférico. Mas, na verdade, é o componente total. Né? Que tem água, tem a crosta terrestre, que tem todos esses componentes que representam o planeta. E aí, basicamente era esse que eu gostaria de fazer um endosso baseado no que eu falei na última aula. Mas o que é importante que vocês entendam que na última aula tudo aqui, toda a matéria, tanto orgânica como inorgânica, né, uma rocha, um pedaço de vidro, um metal, ele sofre ações de degradação por diferentes organismos, né? Então, nós temos agentes biológicos que degradam essa matéria e agentes não biológicos, água, temperatura. Então, tudo, a essência, né? Todo componente vivo ou não vivo, a matéria é constituída de componentes que depois precisam ser devolvidos. Esse é o ciclo natural da vida, essa relação de sustentabilidade que existe, de transformação das coisas. E quando a gente fala de matéria orgânica, a essência de tudo isso é essa transformação. Igual vocês se transformam com a educação, com o ensino, com a leitura, com o estudo, né? As pessoas, elas se modificam à medida que elas estudam. Então, da mesma forma, a matéria, por isso está aqui, matéria orgânica, aqui eu estou me referindo a uma fatia de resíduo morto, vivo, oriundo de seres vivos. E aí não tem a química orgânica vem da matéria orgânica. E aí isso sofre transformações. Então essas mudanças justamente no planeta que ocorrem para devolver esses componentes que um dia serviram para a constituição dessa matéria. Então, existem tanto matéria orgânica como inorgânica, e tanto esses dois tipos de matéria orgânica ou inorgânica, são alvos dos seres vivos, dos organismos, para serem transformados. E esse processo de transformação, de degradação, né, de quebra, de transformação, é devido à atividade de vários agentes microbiológicos. Tá? Então, o último slide, a última fala que a gente teve eu vou colocar aqui para projetar para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Está conseguindo enxergar? Vitor, Arthur, João Messias, está conseguindo enxergar? Sim, né? Posso continuar, né? Beleza, obrigado, João. Então, a gente falou sobre degradação. Degradação é essa transformação. Então, nessa fotografia, você vê todo quanto é resíduo que a gente tem dentro da nossa casa. Você sabe que nós geramos restos. Nós consumimos coisas e uma parte dessas coisas a gente joga fora. Então, nós temos dos nossos resíduos, fruto do nosso consumo, ele pode ser
uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Na minha casa, por exemplo, eu tenho um nicho para separar componentes orgânicos, em que eu faço compostagem, em que eu faço transformação, em que eu faço produção de humus ou adubo, e uma parte de plásticos, metais, né? Por exemplo, embalagens eu reaproveito e uso para fazer vasos de plantas e uso para plantar. E aí as raízes das plantas vão degradando esses plásticos. É outro tipo de resíduo. Então, exclusivamente sobre esse resíduo de origem viva, né, vegetal, ele inicialmente passa por um processo de atividade mecânica por esses seres vivos. Se vocês já ouviram aquele vídeo, tipos de vídeos que existem na internet chamado time-lapse, em que eles transformam, atuam sobre esses resíduos num determinado momento. Então, existem seres, besouros, insetos maiores que se alimentam, né, desses resíduos e trituram mecanicamente. Então, uma primeira etapa do processo de degradação do resíduo orgânico, da matéria orgânica, né, MO quer dizer matéria orgânica, é essa trituração que ocorre, é essa transformação, né? Então, primeiro é mecânico, e segundo, depois você tem uma transformação, um fechamento, uma finalização desses processos de transformação, que é o que a gente chama de uma desintegração molecular. Ah, professor, o que é desintegração? Ó, integrar é junto, desintegrar é separar. Então, existem enzimas que são produzidas por micróbios que ajudam nesse processo de desintegração. Então, essa matéria contém nutrientes, contém componentes que um dia faziam parte do planeta e que hoje fazem parte dessa matéria. Então, eu preciso, num determinado momento, numa primeira etapa, quebrar, separar mecanicamente. Existem organismos que fazem isso. E depois eu tenho uma segunda etapa e final, e uma etapa final, que é esse processo de desintegrar, né? Lembrar que integrar é estar junto, desintegrar é separar. Então, eu preciso separar aquilo que compunha essa matéria para que libere aquilo que está aprisionado nessa matéria e que outros indivíduos possam utilizar. Então, vocês estão entendendo que interessante que é a questão do planeta e essa questão de matéria orgânica, que nem tudo é meu, né? Esse corpo que eu tenho, ele é emprestado para mim. Um dia eu preciso devolver tudo para o planeta. Então, quando eu morrer, meu corpo vai sofrer a atividade de vários organismos que se alimentam, né, da carniça, da carne, da carniça, né, da matéria em putrefação. E depois outros grupos, né? Então, em cada fase de degradação de um cadáver, você vai ter vários organismos que vão servir, vão se alimentar e que vão transformar essa matéria. Material vegetal, material animal, isso acontece com tudo no planeta. A gente falou na última aula sobre o fator K, que cada matéria tem uma velocidade maior ou menor de degradação. Matéria orgânica degrada muito mais rápido do que o material inorgânico. Um pedaço de vidro degrada bem mais lentamente do que um fragmento orgânico qualquer, né? Então, essa desintegração, a finalidade biológica é separar todos esses componentes e fazer com que outros indivíduos possam utilizar. Então, tudo nos é emprestado nessa vida. Então, esses conceitos sociológicos que nós temos sobre a questão do dinheiro, né? Então, às vezes, a gente tem, na verdade, trabalha, às vezes algumas pessoas conseguem acumular riquezas, mas isso nos é emprestado. E depois, alguns componentes familiares são repassados, isso de geração em geração. Mas o indivíduo, ele só vai usufruir desse conforto, né? Vamos imaginar assim, por um período. Não é para sempre. Você não leva as riquezas materiais para sempre, né? Então, por isso que, às vezes, você necessita, na vida, ter, além, né, desse objetivo de acumular riqueza, você precisa ser feliz. Você precisa conciliar vários elementos que compõem a vida. Além disso, né?
Então, como eu falei para vocês, essa questão da degradação, né, dessa desintegração, é uma quebra de moléculas que ocorre da matéria orgânica. E aí, no momento que existe essa quebra, libera esses componentes, e esses componentes serão assimiláveis, né, serão absorvidos pelas plantas. Então, professor, eu não sei o que é assimilação. Como que uma planta assimila nutrientes? Então, eu posso assimilar nutrientes? Não. Né? O indivíduo capaz de assimilar componentes inorgânicos, que são os nutrientes que existem nos solos, são vegetais. Por isso, existe uma ordem lógica. Então, por isso os vegetais são chamados de produtores. Seres humanos, os animais, as diferentes categorias dessa escala, vocês estudam em biologia, dos diferentes níveis de consumidores, existe uma primeira escala chamada de consumidores, né, primários, os herbívoros, né? Os animais se alimentam do capim e convertem todos os componentes nutricionais dessa matéria que compõe o capim em conversão em carne, conversão em leite, conversão em ovos. E isso vai ser transformado. Então, quando você degrada, existe uma fração composta por substratos prontamente disponíveis, que são transformados rapidamente. Então, uma parte desses componentes é devolvido, que seriam os nutrientes devolvidos para o solo, e outra parte desse processo de degradação produz o dióxido de carbono. Professor, vocês já ouviram falar em fotossíntese? Então, a fotossíntese é um dos componentes para a transformação e formação da matéria vegetal, que serve como base da cadeia alimentar. Se não existissem plantas, como seria a vida? Como seriam os consumidores primários, herbívoros, né, o boi, primários, secundários, terciários? E a formação dessa biomassa. Bio é vida e massa. Meu corpo é uma biomassa. O corpo do Arthur é uma biomassa. E o Arthur, a biomassa do Arthur, ela é composta dos processos alimentares, né, do almoço, da janta, né? Em seguida, são transformados em componentes químicos mais resistentes, que são o humus. Então, essa transformação vai gerar aquilo que a gente utiliza. Então, eu não posso colocar o estrume, né, eu não posso colocar esses resíduos diretamente nas plantas. Eles precisam passar por um processo de transformação. Então, esse slide que eu estou falando aqui para vocês, aqui, de transformação, primeiro trituração mecânica até desintegração molecular, geralmente, que é a formação do humus, ela tem um período de 2 a 3 meses. É claro que se o clima for mais frio, ele é mais lento. Se o clima for mais quente, ele é mais rápido. Ou seja, o processo de formação desse humus, ele é mais rápido aonde? Em um país de clima tropical ou um país de clima temperado? Escrevam aí no chat. Escreve Vitor, João Messias, Arthur. Chutem ou façam aí. O que vocês acham? O processo de transformação e formação do humus é mais rápido aonde? Nos países de clima temperado ou nos países de clima tropical? O Brasil está num clima tropical. Qual desses tipos, desses dois casos? Tropical? Isso. Por quê? Vitor? Por causa que o tempo não tem mediação. O tempo, mesma hora que tá quente, tá frio, é sem. O tempo favorece a degradação? Eu acho que sim. Sim, você está certo. Está correto. Uma temperatura, existe uma amplitude de temperatura. A mesma temperatura, o que você acha que é uma temperatura boa para você, Vitor? Qual é a faixa de temperatura? Agora, por exemplo, deve estar uns, quanto? 25, 26, 30 graus? Não, uma temperatura boa para o humus? Você gosta de gelo? Você gostaria de morar num local gelado? Não. Deve ser horrível, né? Quer dizer, não sei, tem pessoas que moram e tal, mas o que é uma temperatura confortável para nós também é uma temperatura confortável para os micro-organismos. Logo, esse processo metabólico é mais acelerado nessa mesma faixa de temperatura que é confortável para nós. Os micro-organismos, eles se sentem bem mais quando a temperatura é baixa, né? Temperatura quente, quer dizer?
Não, eles vão se sentir melhor, ou seja, eles vão se proliferar com maior potência Na temperatura quente. na temperatura que é boa para a gente, que é uma temperatura que a gente considera quente, né? Na verdade, quente é 50 graus, né? 60 É. graus, 70 graus, mas na verdade é uma faixa de temperatura confortável para os seres humanos. Eu não É uma sou temperatura temperada, né? Nem quente nem frio. a Dá gente para chama de uma aguentar. temperatura média, né? É. Né? Então essa faixa é a faixa adequada, Vitor. Então, por exemplo, a temperatura do refrigerador, aquilo que está embaixo da geladeira, vai de 2 graus até 10 graus, 12, 15 graus. Então as coisas não congelam. Então, quando é temperatura abaixo de zero, é um congelador. O congelador, o freezer, por exemplo, abaixo de zero. Então, essas temperaturas, essa faixa de temperatura de 15 graus, indo para zero, indo para 10, indo para 5, indo para zero, e abaixo de zero, quando congela, agora nos Estados Unidos, por exemplo, está tendo gelo lá. Então, é uma temperatura em que o metabolismo da célula microbiana é ruim. Ele desacelera. Então, os processos de degradação são mais lentos. Então, é mais ou menos isso. Então, para vocês entenderem, você é um ser vivo. O Vitor é um ser vivo. O micróbio é um ser vivo. O que é bom para o Vitor de temperatura, de condição ambiental, também vai ser bom para o metabolismo do micro-organismo. E se esse micro-organismo é importante para transformar as coisas, aquilo que é bom para os seres humanos será bom para o metabolismo desse micróbio, para a produção desse humus. Né? E esse humus, ele tem, como se fosse... esses dias eu vi num filme em que o pai falava assim, a filha estava falando, eu quero trabalhar para ajudar vocês nas despesas de casa. E o pai e a mãe falavam, seu pai e a sua mãe trabalham, e hoje as despesas de casa são por conta do pai e da mãe. No futuro, quando os seus pais ficarem velhos, você trabalha e paga o asilo para os seus pais e para a sua mãe. Meio que uma forma de você devolver esse gasto que o pai teve com a mãe. Né? A gente sempre tem essa questão, que a gente sempre quer, a gente imagina dar uma condição melhor para os nossos pais, à medida que a gente vai melhorar de condição de vida ou vai estudar, né? Então, no planeta as coisas elas extraem do solo, as plantas compõem a sua matéria, os vários tipos de consumidores absorvem esses componentes químicos e no momento que acaba, no momento que entram em falência, eles morrem, eles precisam serem devolvidos. E uma forma de ser devolvido é a formação de humus, é a etapa final. O Vitor, o João Messias, o Arthur, quando eles morrerem, isso é a coisa mais certa que nós temos, né, objetivamente falando, a nossa matéria do nosso corpo, ela vai originar humus. Né? Nós seremos adultos. Mas eu vou ser, professor, eu vou ser queimado, como é que é? Incinerado, como é que chama? Cremado. Né? É uma outra forma de transformação. Só que você vai carbonizar o seu corpo, você vai formar carbono, né? E aquele resíduo, você não vai sofrer ação de micróbios, é um outro tipo, é só uma questão de uma exceção desse processo. Mas ali também você vai ter uma série de resíduos que são utilizados, que depois voltarão a serem integralizados à composição da matéria do planeta. O tempo de degradação ele pode durar de meses a anos ou até uma completa degradação e mineralização dos componentes orgânicos. Então, essa mineralização é isso. Então, o meu corpo, o corpo de um animal, os resíduos de estrumes de animais, as diferentes categorias de estrumes de aves, de bovinos, de suínos, eles passam por esses processos de transformação. Então, o que é essa mineralização? É essa devolução desses nutrientes para
serem disponíveis. Eu não como arroz cru, eu preciso torná-lo disponível para eu poder me alimentar. Eu não como carne crua, né? Eu preciso preparar o meu alimento. Então, a atividade dos organismos sobre a matéria morta é preparar a matéria para que os nutrientes sejam devolvidos para passarem por uma ciclagem. Então, a transformação, a produção de matéria orgânica, a produção de humus, envolve a esse processo desses nutrientes que estão aprisionados serem devolvidos para o planeta. Então, isso é uma direção, né, do processo de degradação, devolução, mineralização de nutrientes para o planeta. E outro processo é a liberação de gases, né? Vocês já viram produção de energia a partir da degradação de estrumes? Metano, por exemplo. Metano é o gás de cozinha. Se eu pegar o resíduo de uma granja, de qualquer animal, de estrume, de qualquer animal, e deixar ele fechado, ele vai fermentar, vai produzir gases, vai produzir CO2 e vai produzir outros gases que são inflamáveis. Então, existem o que a gente chama de biodigestores que transformam esses gases em energia elétrica, transformam esses gases em calor, né? E o resíduo desse processo de transformação é a geração de humus. Então, são diferentes categorias de resíduos frutos desse processo de transformação. Já ouviram falar da lenda do boitatá? Sim ou não? Da mula sem cabeça? Já ouviram? Sim ou não? Sim. O que é a mula sem cabeça, o boitatá? Então, as pessoas, quem mora dentro de alguns locais, o sitiante, né, o fazendeiro. Então, existem lendas que ocorrem de verem fogo no meio das florestas, pântanos, saindo chamas de fogo aleatoriamente à noite. E aí sempre criou-se uma lenda em que as pessoas achavam que eram algo sobrenatural, porque eles não tinham conhecimento, não tinham estudo a respeito disso. Então, dentro de uma floresta tem muito resíduo orgânico, né? Tem muita matéria que é produzida e que essa matéria vai ser degradada por esses processos que a gente está falando de atividade inicialmente mecânica e depois uma atividade enzimática, né? E aí um desses processos é a formação de fogo, tanto é que às vezes existem queimas de florestas em períodos secos que são decorrentes dessa chama, dessa combustão desse gás que é formado. Gases inflamáveis. O petróleo é fruto de uma degradação de resíduo orgânico que ocorre embaixo da terra, por um processo, né, particular. Então, a lenda, né, que estava falando do boitatá, ela surge desse processo. As pessoas, o homem do campo, via fogo saindo e achava que aquilo era um ser sobrenatural. E aí falava da mula sem cabeça, boitatá. Porque, na verdade, essa chama que você via no meio do escuro, no meio do nada, nada mais era do que esse processo de degradação da matéria orgânica e eliminação de gases inflamáveis. Hoje é muito popular. Se vocês procurarem na internet, tem muitas iniciativas de pessoas. Por exemplo, uma vez eu vi uma reportagem de uma granja em que ele pegava todo o estrume, deixava dentro de um biodigestor. Esse biodigestor é um local onde vai degradar o estrume de aves e transforma esses gases desse processo de degradação, ele transformava em energia elétrica. Então ele não comprava mais energia elétrica e tinha um excedente em que ele ganhava por mês R$2.000 de venda de energia elétrica para as distribuidoras de energia.
Então, você sabe que hoje a energia ela é feita do quê? Existe como se fosse uma roda, que a água vai passando, e no momento que ela gira, ela começa a gerar energia. Existem várias formas de produção de energia. E uma dessas formas, na aula de hoje, sobre matéria orgânica, é esse processo de degradação, que tem a ver com essas lendas que a gente via no passado. Então, se à noite vocês verificarem, ou então a explicação, é claro que em períodos de seca as queimas podem ser decorrentes da ação do homem, ou uma queima de uma floresta pode ser decorrente do processo de degradação de matéria orgânica. Por quê? Porque a matéria orgânica, quando degrada, além de ocorrer a mineralização, você tirar de dentro da matéria aquilo que está preso, os nutrientes, existe a eliminação de CO2, existe a eliminação de gases que vão formar esses gases que podem ou não entrar em combustão. O que é entrar em combustão? Pegar fogo. Né? Uma vez um aluno fez aqui no laboratório, pegou um tambor e fez um biodigestor. E ele pegou, colocamos material orgânico dentro do tambor, sem nada, a gente não mexeu nada. E ele naturalmente, existem micróbios naturais no ambiente, serão responsáveis por esse processo de degradação. E aí ele gerou gás. E aí ele conectou nesse tambor um bico de metal, obviamente, e aí ele pegou e deixou fechado o tempo todo. É claro que se não for hermeticamente fechado, você vai perder o gás e vai levar para o ar, né? E aí a gente usou silicone. Vejam lá, como produzir um biodigestor. E ele pegou no bico e colocou o fósforo e começou a pegar fogo. Do nada. Sendo que dentro do tambor só tinha estrume, resíduo orgânico. Então, o que sobra é o humus, nesse processo de degradação, e durante esse processo de degradação, gases são liberados, como o CO2 e como o metano. Né? E esse metano é um gás inflamável, é um gás em que a gente usa na cozinha, e esses gases eu também também é uma outra vertente, uma outra opção que nós temos dos resíduos, que é a produção de energia elétrica. Eu posso transformar isso em energia elétrica. Se vocês procurarem na internet, tem inúmeras formas de vocês produzirem energia elétrica. Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre energia termoelétrica, né? Tem a ver com incitação de alguns compostos. É muito questionável, né, a história da energia nuclear, que a gente chama, que tem a ver com incitação de moléculas químicas, superaquecimento e produção de energia, né? Então, esse superaquecimento transforma a energia térmica, por isso que a energia termoelétrica, em energia elétrica. Tá? Então, o calor eu posso transformar em energia elétrica. Tanto é que, se você já viu, já colocar a mão em cima de um monte de estrume, ele é quentinho. Quente porque o processo de degradação é uma reação térmica. A gente chama de exo. Exo quer dizer jogar, exotérmica, jogar calor para fora. Então, quando você tem atividade microbiana sobre um resíduo, tanto é que a compostagem, a semana que vem a gente vai falar sobre compostagem. Quando a gente transforma um material orgânico, quando a gente produz humus, quando a gente faz um composto orgânico, a compostagem, uma das formas de atividade microbiana é você tocar no resíduo e ele está quentinho. Tanto é que você, até agora é uma época de colheita de milho para fazer silagem, e quando você compacta, você retira a capa, né? Na verdade, a grande diferença entre uma silagem e uma compostagem é que a silagem não pode ter oxigênio. Se tiver oxigênio, é compostagem. Né? Então, e ele vai degradar. Então, você quer manter os componentes nutricionais dentro do milho,
então eu preciso passar com o trator em cima, eu preciso compactar o milho triturado para que não haja degradação. Mas mesmo assim, você tocando na silagem, inicialmente, você vê que ele começa a aquecer. Isso é ruim, silagem aquecida é ruim, porque está degradando. Agora, a compostagem não. Você quer transformar. Já a compostagem, eu não posso deixar compactado. Eu tenho que ter oxigênio no interior da massa do meu resíduo. E aí vai produzir o meu humus no final. E ele aquece quando ocorre essa transformação dessa biomassa, né? Desse resíduo que a gente usa para a produção de material orgânico. Entenderam isso? Então, a compostagem, a degradação da matéria orgânica, ela libera calor. A degradação da matéria orgânica libera gases. Quais gases? CO2, metano. Eu posso transformar o gás metano em energia elétrica? Sim, isso se chama biodigestão. Eu posso, de qualquer resíduo, professor, transformar em energia elétrica? Sim. Por causa de um evento natural. A lenda do Boitatá, ela vem disso, de material orgânico lá no meio das florestas, no meio dos pântanos, no meio, né, à noite, que pegava fogo, que entrava em combustão. Tá? Então, a decomposição é um processo biocatalítico. Então, biocatalítico quer dizer de quebra, de divisão, né, de um complexo de componentes químicos, através de enzimas oriundas de micro-organismos, que vão produzir compostos mais simples. Monômeros, mono quer dizer específicos, né? Compostos mais simples. Alguns resíduos, eles necessitam de atividades simultâneas, então eu não posso, não só uma, precisa de várias enzimas. Não é isso, às vezes alguma comida ela fica tão boa porque precisa de vários temperos. Não só o sal é um tipo de tempero. Então, o processo de degradação, às vezes, precisa de uma série de tipos de organismos específicos. Existem micro-organismos que degradam, por exemplo, derramamento de petróleo, que degradam resíduos de agrotóxicos. Então, o homem pode biorremediar áreas que foram... Biorremediar significa se existe uma contaminação do ambiente por agrotóxicos, por fertilizantes químicos, ou por resíduos, né, que isso sempre acontece no mar, né? Os navios, quando eles levam petróleos ou resíduos de gasolina, de diesel, e ocorre derramamento desses componentes, e aí isso polui o ambiente, existem micro-organismos. Então, não é um único organismo, são vários tipos de organismos que produzem vários tipos de enzimas, que são componentes que vão transformar, que são elas que são responsáveis. Se alguém perguntar para vocês, a decomposição, a parte final da decomposição, ela é feita por essas enzimas, por essa diversidade microbiana que existe no planeta. Se não existir diversidade, você pode introduzir para transformar, para decompor a matéria. Então, olha, nesse gráfico aqui, nós temos os micróbios, fungos, bactérias, outros micro-organismos. Aqui meso e macrofauna significa animais maiores. Então, a atividade de quebra, né, e contribuição para a formação de biomassa, né, formação de humus pela biota do solo, ela tem uma contribuição maior, né? Aqui, esse preto aqui seria a participação na respiração. Então, a respiração do solo, ela ocorre maior por fungos e bactérias, mais por fungos, ou seja, a importância de fungos e bactérias. E aqui, organismos maiores, eles têm pouca participação na respiração do solo. Então, o solo respira. A formação desse humus, essa biomassa propriamente dita, quem é, né, massa de vida? A vida do solo, ela é composta basicamente, principalmente por fungos, 800,
quilos por hectare, e aqui 200 de bactéria. Então, quando você olha a minhoca, lembra que eu falei para vocês? Não é propriamente a minhoca que faz a produção de humus, embora ela, na mídia, ela tenha um grande cartaz. A mídia fala porque ela consegue enxergar, ou porque jornalista não enxerga, não consegue entender a importância de algo que é invisível, que é um micróbio. Então, fungo e bactéria que é responsável por, que é o que representa a vida desse solo. E aqui você tem o carbono, né, o produto final que vai compor o humus, ele é composto de 1.000 a 600 mil quilos por hectare ano, que também tem por responsabilidade fungo e bactéria. Então, quem quebra, volto a dizer e repito, a atividade de transformação dessa matéria é feita por fungo e bactéria. Aqui são diferentes marcadores. O carbono metabolizado, a biomassa, a respiração, a participação da respiração do solo, são marcadores para explicarem a importância da atividade de fungos e bactérias no processo de transformação da matéria orgânica. Então, todo o resíduo passa por uma máquina decompositora. Inicialmente é uma atividade mecânica que ocorre no solo. Então, vai produzir um resíduo que é muito benéfico, que vai conter esses nutrientes, micronutrientes, nitrogênio, potássio, enxofre, carbono, cálcio, fósforo, magnésio. Então, tudo que estava aqui, esses nutrientes que estavam aqui, passaram por um processo mecânico, passaram por um processo enzimático para a produção de um humus que contém esses nutrientes. E isso é chamado de mineralização. É dispor algo que estava aprisionado. Não é assim? Eu pego, compro um alimento que está dentro de um pacote, ele está aprisionado, como que eu vou comer esse nutriente que está dentro desse alimento? Eu preciso, se ele está aprisionado dentro da embalagem, eu preciso abrir a embalagem. E abrir essa embalagem significa essa mineralização. Disponibilizar o nutriente de volta para o planeta. Tá ok? Então, os micro-organismos são operários do solo, né? Então, eles são os grandes transformadores responsáveis por esse processo de devolução desses componentes para o ambiente. Então, quando a gente chama, né, você sabe que no planeta, nos diferentes ambientes, existem categorias. Categorias seriam classes funcionais desses organismos envolvidos nesse processo de degradação desse solo e dos resíduos. Serrapilheira é o resíduo de vegetais que são depositados na superfície. Quem são esses organismos responsáveis por essa transformação? Então, quando você fala de manutenção da diversidade, quando eu faço a queimada, eu estou eliminando trituradores, estou eliminando coleópteros, lepidópteros, formigas, conêmulos e todas essas faunas e floras. Não é só, quando a gente fala da importância de se preservar toda essa diversidade de animais e todos os grupos de seres vivos que existem no planeta, eu eliminar significa que eu vou provocar um desequilíbrio ecológico em que o processo de transformação não vai mais haver. Isso vai ter uma consequência para nós, seres humanos. Eu, ser humano, não sou melhor do que uma aranha, um coleóptero, um ácaro. A espécie humana é um dos componentes que representa essa diversidade e a manutenção dessa diversidade vai me permitir viver em equilíbrio, de modo que eu não vá desertificar o clima, né, o planeta, de modo que eu não vá provocar um distúrbio ecológico a ponto que vai inviabilizar a minha existência. Então, se eu inviabilizo essa diversidade, essa existência de seres vivos no planeta, eu indiretamente estou dando um tiro no pé. Se eu me achar como a espécie humana, como a última bolacha do pacote, em que a minha espécie é superior às outras, eu estou errado. Todos os seres vivos, eles têm um papel importante
em que eles estão relacionados direta ou indiretamente. Isso a gente chama de uma relação ecológica. Então, essa soberba é uma questão que cientificamente é importante que a gente entenda que nós estamos de igual para igual com os outros seres que tem no planeta, e a manutenção de diversidade das diferentes tipos de organismos. Lembra que eu falei das enzimas, das bactérias e dos fungos? Diferentes tipos de enzimas, de bactérias e fungos são importantes para a transformação da matéria. Se eu eliminar bactérias e fungos, uma parte deles, eu vou ter uma parte de enzimas que não vão ser produzidas, em que a matéria não vai ser transformada e o ciclo não vai ser transformado. Essa primeira categoria funcional, né, de organismos chamados de trituradores. Então, besouros, coleópteros, ácaros, crustáceos, lepidópteros. Lepidópteros são borboletas, né, mariposas, formigas, né, a gente tem sempre considera formigas como sendo algo negativo, mas ela tem um papel importante. Miriápodes, quilópodos, né? Esses são organismos trituradores em que vão ter aqui como predadores aranhas, coleópteros, ácaros e outros, né, componentes. Outros organismos aqui chamados de trituradores e decompositores, né? Aqui mecânico e aqui enzimático. Colêmbulos, dípteros, né, moscas, coleópteros, né? As moscas depositam os ovos sobre os cadáveres e essas larvas de dípteros, né, de moscas, elas vão auxiliar no processo de degradação. Quando vocês estão vendo um cadáver de um animal morto, você vê larvas de dípteros, né, de moscas ali, esse é o primeiro grupo. Existem várias categorias de organismos que habitam aquele animal, eles estão transformando essa matéria. Ácaros, minhocas. Depois nós temos aqui outras categorias de organismos, né? Fungos, bactérias, actinomicetos, que são tipos de bactérias, colêmbulos, equitrídeos, minhocas, são todos decompositores e trituradores. E aqui os grupos que são apenas decompositores, né? Ou seja, que tem essa ação de enzimática, né? De liberação dos componentes químicos da matéria, são fungos, bactérias, actinomicetos e outros predadores que vocês vão encontrar nessa cadeia, né, ou parasitas de fungos, bactérias e actinomicetos, que são protozoários, nematóides que comem fungos, bactérias e assim por diante. Assim como você tem esses organismos que são decompositores e trituradores, vocês têm nematóides, protozoários, ácaros, colêmbulos, que são benéficos, que ajudam a manter o equilíbrio, para que nenhuma população se mantenha. Aliás, quando a gente fala de praga, de uma praga agrícola, ela só existe porque você não tem um predador. Quando eu aplico inseticida, herbicida, fungicida, eu mato o predador. E aí esse inseto cresce, esse fungo, essa bactéria, né, essa planta daninha que passa a ser resistente, você seleciona populações resistentes e elimina os seus predadores. Então, a grande questão hoje que a gente vê da agricultura, a agricultura 3.0, ela leva em consideração a manutenção dessa relação sustentável. De eu conseguir manter em equilíbrio indivíduos, manter o inimigo natural, os predadores das minhas pragas, porque se eu não tenho um predador na natureza, no meu campo agrícola, as pragas agrícolas vão aumentar. A ferrugem asiática vai aumentar. Isso é consequência de um desequilíbrio ecológico. Então, se para a nossa existência nós precisamos produzir alimentos, e se nós produzimos alimentos, causamos desequilíbrios ecológicos, então eu preciso repensar meu sistema produtivo, de modo que eu não cause desequilíbrio ecológico, de modo que eu não mate, não elimine os meus predadores, né? O predador daquela planta daninha, sei lá, meu predador daquele inseto, meu predador daquele... Olha, eles têm papel importante. Essa coluna aqui de organismos, eles têm papel importante nessa ciclagem. E se eu não tiver... Só que durante esse processo eles não podem se multiplicar de uma maneira
desenfreada. Eles não podem ter número de representantes, uma abundância desses representantes, né, de coleópteros, de uma maneira desordenada. A natureza, o ambiente, o ecossistema, ele por si só tem predadores que vai refrear esse processo de multiplicação. E na agricultura, quando tem uma agricultura não sustentável ou irracional perante essas relações de desequilíbrio do homem, ignorando isso, vocês vão encontrar a falta, né, a inatividade dos predadores. Então, lembrando que no momento que eu aplico um fungicida, eu elimino a minha praga, mas ao mesmo tempo eu elimino o meu inimigo natural. E aí a minha questão para vocês, futuros técnicos agrícolas, é como eu trabalhar com essa dicotomia. Eu tenho que aplicar um fungicida, eu tenho que aplicar um inseticida, mas como fazer para ele não atuar sobre o inimigo natural? Essa é a questão de uma agricultura mais inteligente e moderna, que é a agricultura 3.0 que a gente falou lá no primeiro e no segundo trimestre. Então, aquilo que eu falei para vocês, uma representação dessas interações, as plantas que pegam esse CO2 que é liberado pelo processo de degradação da matéria orgânica. Lembrando que quando eu degrado tem metano, tem outros gases que são inflamáveis e o próprio CO2. Lembrando que quando eu inspiro e expiro toda a célula desses seres vivos, tanto vegetais quanto animais, eles liberam carbono para o planeta. A respiração libera carbono para o planeta. Tá? Então, e esse carbono é utilizado por essas plantas. Então, se eu destruo florestas, áreas vegetadas, eu estou com dívida com relação a esse carbono. E aí, esse carbono vai ser responsável pelo processo de aquecimento global. Então, eu preciso ter vegetação, áreas florestadas no planeta, porque isso vai auxiliar no processo de regulação de temperatura do planeta. Então, essas plantas pegam CO2, elas têm raízes, têm restos, né, mortos de folhas, elas produzem exudatos nas raízes que alimentam fungos e bactérias. Esses resíduos alimentam nematóides, fungos e bactérias. As raízes das plantas, vocês vão ter nematóides associados, vão ter fungos associados, vocês vão ter bactérias que vão ser responsáveis pela absorção de nutrientes. É a colher, é o garfo para a absorção de nutrientes por essas plantas. Tá ok? E aí, quem se alimenta dos nematóides, fungos e bactérias? Aqui, minhocas pegam os restos, né? Protozoários e nematóides se alimentam de bactérias, né? Nematóides, ácaros e colêmbulos se alimentam de fungos, colêmbulos se alimentam de nematóides, e aí em várias outras cadeias. É claro que é uma cadeia imensamente complexa. As minhocas, insetos predadores se alimentam de minhocas, né? Tem aves que se alimentam de minhocas, pássaros aqui, mamíferos. E aí tem uma série de outros, né? Vocês têm alguns mamíferos que se alimentam de plantas, né? São herbívoros. Vocês têm nematóides que se alimentam de ácaros, nematóides de outros nematóides, que são, logo, eles são predadores, nematóides que se alimentam de protozoários, nematóides que se alimentam de colêmbulos, e assim você vai formando essa rede. E se a agricultura cortar essa rede, isso vai provocar um desequilíbrio, e isso vai favorecer um nematóide para ser problema em planta, um fungo que vai ser parasita de planta, uma bactéria que vai ser parasita de planta, e assim por diante. Né? Nós temos protozoários que são parasitas de animais, né? Tem algumas plantas que também são afetadas por protozoários. Então, essas interações, quando eu falo biodiversidade, pensem nisso. Interações entre organismos que eu não enxergo, que são micro-organismos, e organismos que eu enxergo, macro-organismos.
macrofauna. Fauna é animal, né? Flora é planta. Tá? Então, isso é extremamente importante. Tá? E aqui, para a gente terminar a aula de hoje, vamos falar sobre fases da decomposição dos resíduos orgânicos no solo. Então, primeiro tem uma fase de redução do tamanho da partícula, aquilo que eu falei da quebra mecânica. Então, a fauna do solo promove uma fragmentação, divisão de pedaços, igual a gente faz quando a gente se alimenta, a gente quebra o alface em pedaços menores, né? Com o garfo e a faca, a carne a gente corta com o garfo e a faca em pedaços menores, a gente mastiga para fragmentar e depois, quando chega no estômago, enzimaticamente, né, ácidos, né, componentes químicos vão agir para que os nutrientes sejam disponíveis. E a gente absorve esses nutrientes lá no intestino. Isso acontece com os animais. O aparelho digestório serve para isso. Então, ocorre pouca ou nenhuma decomposição nessa fase. Depois que ocorre essa quebra, essa fragmentação, ocorre um ataque microbiano, onde substâncias são facilmente decompostas, né, como as proteínas, né, compostos mais complexos, à base de amido, celulose, são atacados por fungos e bactérias esporulantes, formando uma biomassa e liberando agora outros gases, o CO2 que eu já tinha dito para vocês, o H2S, né, o NH3 e outros ácidos orgânicos. Então, aqui é a parte enzimática. Ainda você tem uma relação intermediária, aqui um ataque microbiano inicial, um ataque microbiano intermediário, existem subprodutos orgânicos e tecidos microbianos que são atacados por uma variedade de micro-organismos produzindo uma nova biomassa. E acentuam-se as perdas de formação de carbono. E no final, uma terceira etapa, essas três etapas são enzimáticas. Aqui é mecânica. A etapa final ocorre uma decomposição gradual dos componentes mais resistentes, por exemplo, a lignina, né, que tem nas folhas, no tronco das árvores, ela é muito difícil de ser degradada. É um composto com vários carbonos. E aí, essa degradação desse composto com vários carbonos, ela sofre atividade de actinomicetos e fungos especialistas. Tá? Beleza? E assim a gente finaliza essa parte de matéria orgânica.